Sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo da nossa série Famílias à Luz do Dia do Senhor. E o nosso objetivo nessa série é ajudar você como família a viver a espera do Dia do Senhor de forma prática. Não só um conhecimento, não só algo teórico, mas algo que vai afetar a sua vida prática, algo que vai afetar como você usa suas finanças, como você faz as suas escolhas, para onde você vai, de onde você vem. Então, nós queremos que essa mensagem pode, de fato, impactar toda a sua vida. E esse é o nosso desejo, tá bom? Se você não é inscrito, esse é o momento ideal para você se inscrever. Nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos até o fim do ano, então nos ajude a fazer isso, nos ajude. E se você não curtiu ainda, tira um tempinho para curtir o nosso vídeo aí. Pode curtir, eu estou esperando você curtir. Vai, curtir. Curtiu? Beleza. Porque nós vamos entender, não só nós, mas o YouTube também, que esse vídeo é um vídeo relevante. E isso nos ajuda, e isso coopera com o nosso canal. Esse é o episódio 2, mas o episódio 1 eu vou deixar na descrição. E se você é pastor, líder de casais, se você é um irmão em Cristo e deseja levar esse ensino de forma presencial para a sua igreja, você pode entrar em contato com a gente para que a gente possa combinar com você e fazer um intensivo de ensino presencial. Nós queremos que pode ser uma bênção para a sua comunidade local. Hoje nós vamos falar sobre famílias e o propósito eterno de Deus. Talvez você vai perceber que minha voz está um pouco debilitada, tenha graça comigo, mas eu quis mesmo assim gravar o vídeo e vamos ver o que vai dar até o final aí, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre famílias e o propósito eterno de Deus. E Deus, ele tem um propósito eterno revelado de Gênesis a Apocalipse. Deus, ele vem revelando o seu desejo, aquilo que ele quer fazer. E o propósito eterno de Deus é habitar entre os homens e restaurar de forma plena a natureza e a posição sacerdotal do homem, para que o homem possa participar e cooperar com o governo de Deus aqui na Terra de forma plena, de forma como ele sempre desejou e como ele sempre planejou. E a Bíblia mostra Deus levantando alguns homens, mostra Deus colocando alguns homens em posições estratégicas, mas Deus, ele nunca parou o seu propósito eterno apenas em um homem específico. Ele sempre quis e desejou incluir famílias, incluir pessoas, incluir comunidades no seu propósito, naquilo que ele está fazendo na Terra. E o coração de Deus, ele é um coração familiar, né? Então ele não restringe e não coloca isso apenas em alguns homens específicos. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, é o nosso pontapé inicial. Se a gente fosse fazer uma cronologia simplificada ao quadrado, eu considero que Gênesis 1 é um texto crucial para a gente iniciar. E para a gente entender que Deus já inicia a história da humanidade com uma família. Deus, ele cria o homem e ele dá para o homem uma bênção que é para que o homem possa se multiplicar, encher a terra e governar a terra. Perceba que Deus compartilha com o homem a possibilidade de exercer o governo de Deus, de ser um representante de Deus na terra. Essa identidade sacerdotal no qual o homem tem acesso ao Senhor para ministrar ao Senhor, e ele é um representante e um governante de Deus aqui na terra. Então Deus já começa a história da humanidade com uma família. Perceba que Deus tem um coração familiar. E aí, em Gênesis capítulo 7, versículo 1, Deus, ele levanta Noé. Noé foi um homem íntegro, um homem que agradou a Deus, um homem que ouviu a voz de Deus, um homem que andou com Deus, mas os planos de Deus não estavam restritos apenas a Noé. Noé foi um homem específico que foi levantado, mas Deus também inclui a família de Noé no seu propósito eterno. E aí olha o que ele diz em Gênesis 7, versículo 1. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família. Não só Noé, mas com toda a sua família. Eu tenho algo para você, Noé, mas eu também quero incluir a sua família nisso. Então Deus continua revelando um coração familiar. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus, ele faz uma aliança com Abraão e ele promete para Abraão que através dessa aliança ele abençoaria todas as famílias da terra. A gente sabe que essa bênção, ela culmina em Cristo, mas a promessa e a aliança que ele faz com Abraão, ele diz: olha, eu estou fazendo uma aliança com você e eu vou prometer algo para você, que através de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Então perceba que Deus levanta Abraão,
é um homem específico, mas novamente, Deus inclui famílias no seu propósito eterno. Ele abençoa Abraão e ele também inclui a sua família e as famílias vindouras também na aliança e no propósito eterno de Deus. E aí depois a gente tem Isaac, Jacó e muitos outros. E Deus continua incluindo famílias no seu propósito eterno. Homens específicos, homens em certos momentos destacados, homens que às vezes não tinham nem esposa, não eram nem casados, mas todos eles trabalhavam em prol do propósito eterno de Deus e sempre incluíam famílias naquilo que Deus quer fazer na terra. E aí, em Mateus 6, versículo 9, Jesus ele vai nos ensinar como falar com Deus. E aí olha a forma como que Jesus nos ensina. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. Aqui nesse momento, Jesus ele escandaliza os judeus ao chamar o Deus cujo nome era impronunciável de Pai. Jesus aqui, ele vê realmente assim, olha, eu vou causar. Eu vou fazer uma coisa que vai escandalizar, mas eu vou fazer uma coisa que vai revelar a forma como Deus quer ser revelado. Ninguém melhor para revelar a forma como Deus quer ser revelado do que o próprio Filho dele, do que o próprio Jesus. Então Jesus, ele usa a estrutura familiar para revelar Deus de uma forma como nunca antes. Ele não revelou como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Ele é tudo isso. Mas Jesus, ele veio revelar uma parte de Deus que os homens não conheciam. E como se Jesus estivesse pensando, olha, eu preciso encontrar uma forma de revelar o meu Pai, de revelar Deus. Eles conhecem Deus de uma forma parcial, mas eu preciso revelar uma forma de Deus que eles não conhecem. E aí qual é a estrutura que Deus usa? Não é uma estrutura eclesiástica, não é uma estrutura monárquica, mas é uma estrutura familiar. Jesus revela a Deus usando como exemplo uma estrutura familiar. Deus é um Deus familiar. E Jesus ele diz, olha, sabe o Deus que vocês não têm medo até de pronunciar o nome? Quando vocês forem falar com ele, a partir de agora, vocês podem chamar ele de Pai. E a palavra no original era um pouco mais escandalizante para os judeus, porque é como se Jesus estivesse dizendo, chama ele de papai. De papai, minha voz falhou. Chama ele de papai, de uma forma íntima, de uma forma em que você se coloca numa posição de vulnerabilidade. Papai nosso que estás no céu. Olha como que Jesus veio revelar o Deus Todo-Poderoso. Pai nosso que estás no céu. Usando uma estrutura familiar. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, ele profetiza a restauração das famílias nos últimos dias. Perceba que Deus, ele vem comunicando com os profetas, com os apóstolos, com as pessoas específicas que ele foi levantando, que ele tem o desejo de sempre incluir a família no seu propósito eterno. E olha o que fala, olha o que Malaquias profetiza, em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, em algumas versões fala o espírito de Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais volte para os seus filhos e que o coração dos filhos volte para os seus pais. Deus prometeu, Deus falou através de Malaquias que nos últimos dias o espírito de Elias iria se mover sobre a terra, iria se mover sobre aqueles que tinham um coração vulnerável para restaurar a relação familiar, para restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Perceba que Deus revela que o propósito eterno de Deus, que incluir a família no propósito eterno de Deus, não era só em Gênesis, quando ele iniciou a história da humanidade com uma família, mas Deus também deseja finalizar ou iniciar a eternidade também num aspecto familiar. Ele quer dar uma família, ele quer dar uma noiva para o filho, ele quer dar muitos irmãos para o seu filho, ele também quer muitos filhos. Então Deus, ele decide pegar a estrutura familiar para revelar aquilo que ele deseja fazer. Então, Malaquias diz, olha, nos últimos dias, o espírito de Elias, Deus vai enviar para restaurar as famílias. E sabe qual é o melhor? Sabe qual é a melhor parte?
de todas essas famílias que Deus foi levantando de Gênesis a Apocalipse, sabe qual é a melhor parte? Nenhuma dessas famílias eram perfeitas. Todas essas famílias estavam longe de ser perfeitas. Até a família do próprio Jesus. Até Maria, até os seus irmãos, até José, seu pai adotivo. Todos eles eram famílias imperfeitas. E todas as famílias tinham treta, tinham filhos que desobedeciam, tinham dificuldades financeiras, tinha DR entre os casais, mas Deus sabia de tudo isso. Deus sabia de tudo isso. E sabe o que isso mostra? A incapacidade das famílias de tomar o controle de tudo. E quando nós olhamos para as famílias da história da Bíblia, o quanto elas tiveram muitos problemas, isso revela que o mérito é todo de Deus. Deus não coloca no seu propósito eterno famílias perfeitas, porque não existe. O mérito é completamente dele. E ele pega famílias quebradas, famílias com problemas, com filhos, com desafios, mas famílias que estão rendidas ao poder do Espírito. Famílias que querem viver o Evangelho, tentando, acertando, errando, mas não famílias perfeitas. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que todas essas famílias não eram perfeitas. Isso me alegra, porque eu sei que não só a família de Abraão, não só a família de José, não só a família de Isaac, não só a família de Jacó, não só a família de Noé, estavam incluídas no propósito eterno de Deus, mas a minha família, imperfeita, também pode participar do propósito eterno de Deus. A nossa família, a sua família. E eu sei que a sua família está longe de ser uma família perfeita, mas Deus quer envolver, Deus quer incluir a sua família no propósito eterno dele, que é estabelecer um lugar para ele habitar com o homem de forma plena e restaurar a posição e a identidade sacerdotal do homem, para que o homem possa participar do governo de Deus na terra. Então, gente, não que nós nos alegramos com as falhas dos nossos irmãos, mas quando eu olho a família de Abraão, o pai da fé, eu vejo, gente, teve muitos problemas, mas Deus permaneceu com a sua aliança com Abraão. Quando eu olho para José, quando eu olho para Noé, quando eu olho para Isaac, quando eu olho para Jacó, tiveram muitos problemas, mas Deus continuou incluindo as famílias no seu propósito eterno. Porque Deus é um Deus familiar. E que o dia do Senhor se torne uma esperança para as nossas famílias. Que a esperança das nossas famílias não sejam os próximos governantes, não seja uma promessa salarial, um aumento salarial, um novo emprego, mas que a esperança das nossas famílias seja o dia do Senhor. Que o dia do Senhor não nos traga medo, porque a gente não precisa ter medo. A gente precisa ansiar, desejar, aguardar a vinda do Senhor e esse dia glorioso. E que nós possamos ter esse coração, um coração que tenha a esperança do dia do Senhor. E isso vai fazer com que nós não nos apeguemos nos nossos planos, nos nossos projetos presentes para essa era, porque isso tudo vai passar, mas isso vai fazer com que os nossos olhos estejam em Cristo. Eu quero finalizar esse vídeo orando por você, pela sua família. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por esse homem, essa mulher, esse jovem que está ouvindo, esse casal, essa família que está ouvindo esse vídeo agora, esse áudio, independente de onde ele estiver, que o Senhor possa abrir os olhos, que o Senhor possa acender uma chama no coração de cada um deles e que eles entendam, a minha família precisa estar incluída no propósito eterno de Deus. Eu oro para que eles saiam incomodados desse vídeo, que eles saiam completamente provocados pelo Espírito Santo de Deus e que eles desejem mudar a rota da sua família, a rota da sua vida e que eles desejem viver à luz do dia do Senhor, tendo a consciência de que Deus quer incluir as famílias no seu propósito eterno. Ele tem feito isso de Gênesis a Apocalipse e Ele quer fazer isso também nos dias de hoje. Que o Senhor possa abençoar a cada família que está assistindo e que essa mensagem possa tocar a cada coração e que seja uma semente em terras férteis, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Mais uma vez eu vou te pedir, se inscreve no nosso canal, curte os nossos vídeos. Nós queremos chegar a 1000 inscritos até o fim do ano, tá bom? Eu creio que isso é completamente possível. E se veio alguém na sua mente, no seu coração, compartilha no grupo da família, no grupo da igreja, compartilha no seu Instagram, sai enviando. O link do episódio 1 eu vou deixar aqui na descrição. E se você deseja levar de forma presencial o intensivo de ensino famílias à luz do dia do Senhor, fala com a gente, que vai ser um prazer poder servir a sua igreja em qualquer lugar desse mundo, tá bom? Um abraço
Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.